Seja muito bem-vindo à nossa maratona, onde nós vamos ensinar para você como planejar a sua clínica para ter crescimento semanal e lucro mensal em 2023. A nossa maratona serão 3 aulas completas com conteúdo totalmente descomplicado e prático, onde nós vamos mostrar para vocês tudo isso em 3 passos simples. É isso aí, então são 3 aulas que a gente quer assim, que vocês tenham o máximo de proveito e claro, coloque em prática o que a gente vai falar aqui, porque eu tenho certeza que vai trazer um resultado muito positivo para o negócio de vocês. A gente quer escalar muitos negócios, Sim. A gente quer ver muitas pessoas comentando na nossa rede social, comentando conosco, falando, chamando o nosso time e falando, cara, fez muito sentido para mim. E isso é muito bom. Então são 3 aulas incríveis e com uma pegada que a gente nunca vai esquecer, nunca vai tirar da nossa rotina, que é aulas claras e simplificadas para que vocês possam, de fato, além de aprender, colocar em prática. Né? Olha, uma coisa nós podemos prometer para você que está assistindo. Se você pegar esse conteúdo que nós vamos trazer para vocês ao longo dessa maratona, se você se aprofundar nesse conteúdo e implementar isso na totalidade no seu negócio, do jeito que está aqui, do jeito que nós vamos te apresentar, os seus resultados esse ano, eles podem ser os melhores resultados da sua empresa até aqui, até esse momento, sério. Você vai conseguir gerar resultados nunca antes gerados no seu negócio. Você só precisa prestar muita atenção, pega papel e caneta, anota cada um dos pontos, anota todos os insights e ideias que você vai ter durante essas aulas, para que de fato você consiga destravar esses resultados nunca antes vistos no seu negócio, nunca antes gerados. Serão 3 passos e por isso a importância de você continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo em se inscrever, ative as notificações do sininho, curta esse vídeo para que esse conteúdo possa alcançar o maior número de empreendedores do nosso nicho. A gente quer de alguma forma revolucionar esse conhecimento, revolucionar esse nosso mercado da saúde estética no Brasil, que precisa de fato de mudanças. Precisa mesmo, não é, Marcão? Tem muita gente que chega virada de ano, além de fazer muitas promessas, né? Porque tem essa coisa, né? Virei o ano, tô fazendo promessa para isso, para aquilo, emagrecer, ficar mais rico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esquece do essencial, que é o planejamento com base naquilo que é possível executar, né? Sim. Então, se é possível executar, a gente vai encaixar no planejamento. Se não é possível, cara, esquece, é falácia, é argumentação sem fundamento. E aí, mais uma vez, tem muitas pessoas falando disso, tem muitas pessoas falando o seguinte, cara, você tem que criar suas metas, tem que fazer isso, aquilo outro, e na hora que você tenta de fato colocar em prática o que as pessoas estão ensinando, não dá muito certo, mas não dá muito certo porque não está bem fundamentado. Então é hora de fazer da forma certa. Existe uma triste estatística e realidade, o Sebrae que fala muito disso, né? Que o principal motivo das empresas no Brasil não evoluírem é a falta de planejamento. Isso a gente vê todos os dias, independente do cenário, a falta de planejamento. Em alguns casos, é a falta de execução do planejamento. Algumas empresas não planejam, outras planejam, mas não executam o que planejaram. E aí automaticamente isso entra para uma triste estatística do Sebrae e dos outros órgãos que medem empregos e negócios no Brasil. Então, para você poder fugir dessa estatística, é que nós vamos falar agora nessas 3 aulas aí. E, claro, levando com responsabilidade e entendendo o que nós vamos explicar aqui, eu tenho certeza que o seu negócio vai ser em 2023 muito diferente do que foi nos anos anteriores. Exatamente. Então, nós vamos trazer para vocês agora, vamos direto ao ponto, já no primeiro passo, mas não esquece, será uma sequência de aulas, é muito importante que você assista todas as aulas na íntegra, tá? É muito importante. Cada um dos passos são fundamentais para que você implemente no seu negócio. Nós vamos trazer para você onde você quer chegar, como você vai chegar até lá e o detalhe da execução, da ação. Foi como o Marcos muito bem disse, nenhum plano é efetivo se ele não for colocado em prática. Nenhum plano acontece sozinho, nenhuma meta acontece sozinho. Então por isso que é importante você conferir os 3 passos. Bora para a primeira aula, bora para o primeiro passo, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai disponibilizar esse mapa mental, nós vamos disponibilizar o PDF completo com todos os detalhes que nós vamos escrever aqui ao longo desses dias, ao longo dessas aulas, para você ficar com a gente até o final da maratona. O primeiro passo para a gente planejar o nosso negócio, para ter esse crescimento e esse lucro mensal, não seria outro a não ser a gente definir o nosso objetivo. Então você precisa responder essa pergunta que a gente vai te fazer agora. Onde você quer chegar com o seu negócio? Onde você quer chegar com a sua clínica? Esse é o primeiro objetivo que você precisa definir. É o marco zero.
E basicamente é nele que a gente vai quebrar isso e transformar isso em planejamento financeiro. A gente vai construir um planejamento financeiro para levar o seu negócio a cumprir esse objetivo que você empresário, tem como, Marcão, a gente definir o objetivo para a pessoa? Não, isso é uma coisa que é dela. Ela tem que definir, o objetivo é dela. Agora, o planejamento financeiro para alcançar o seu objetivo, aí sim, outra pessoa nós podemos fazer por você. Entende a ideia? E por que o planejamento financeiro vem vem depois da sua definição de onde quer chegar? Porque não adianta você querer demais, sendo que você tem uma insuficiência financeira, né? Uma incapacidade de produzir dentro daquilo que você almeja. E tem muitas pessoas que estão viajando, como dizem aqui, né? Viajando na maionese, achando que essa é a solução para o crescimento do negócio. Não é. A gente tem que ter pé no chão e o planejamento ele vem depois. Então defina. Tem muitas pessoas também que estão com o pensamento contrário, né? Sim. Tem potencial para ter um negócio muito maior do que poderia ter, mas fica se freando, às vezes por medo, por falta de conhecimento. E aqui a gente está colocando a ordem. Determine o que você quer de fato, né? Onde você quer chegar com o seu negócio, e aí agora de fazer o planejamento para isso. Sem medo, porque o planejamento é para compensar o seu desejo, onde você quer chegar, o seu objetivo, né? E aí, para facilitar essa linguagem para você de planejamento financeiro, imagina isso como cenários. Visualiza isso como cenários. 3 cenários diferentes. Primeiro, passado, presente e futuro. Passado, análise mais histórica. Tem aqueles que estão assistindo a gente agora, tem um grupo de empresários que já tem um negócio rodando há vários anos. Já tem um negócio rodando há meses, semanas, dias, não sei. Significa que se o seu negócio ele já está rodando há uma semana, você já tem um histórico para analisar. Claro que quanto maior o seu histórico, maior a sua precisão na análise dos dados e informações que o seu negócio gerou. Mas a gente não pode desprezar, em hipótese alguma, o histórico do nosso negócio. Até porque, como que você faz um paralelo de crescimento sem olhar isso? Nós entendemos. Davidson, eu estou começando agora. Dia 2 de janeiro eu abri a minha clínica. Tudo bem. A gente vai fazer o planejamento financeiro do presente para o futuro, mas se você já tem um histórico, se você já está há anos rodando, você tem sim que analisar esse histórico. E tem um detalhe que é o seguinte, a análise do histórico, do passado, não é para te amedrontar, não é isso? E muito menos para te limitar. Tem gente que fala assim, cara, eu nunca faturei mais do que, sei lá, 30 mil reais. E de repente, para eu poder realizar o meu sonho, meu planejamento financeiro está dizendo que eu tenho que fazer 70 mil. Não é, e aí, como eu nunca faturei mais do que 30, como eu vou fazer 70 mil? Impossível, não é essa a ideia. A análise do passado é exatamente para você ter por base aquilo que você produziu e o porquê você não alcançou esse objetivo que você está traçando agora. Até para que você não cometa os mesmos erros do passado. Sim. Então, se você, dentro do exemplo que eu estou dando aqui agora, que é um exemplo bem vago, né? Dentro dos 30 mil que eu dei de exemplo, se o objetivo era 70, você fez 30, o que te impediu de fazer 70, que é a sua próxima meta do cenário futuro. Então a avaliação do passado, ela tem essa conotação. Vamos lá. Por que a gente não cumpriu o objetivo desejado que você desenhou lá atrás? Para quem fez, porque tem gente que nem faz o planejamento, talvez não consiga nem ter essas informações. Mas eu não posso desprezá-lo. E aí, com base nesse passado, a gente vai fazer um paralelo com o presente, como eu disse, não para amedrontar ninguém, mas muito mais como aprendizado para a gente poder alavancar de fato e ter resultado positivo dentro do nosso planejamento. Sem dúvida. E se falando do presente, nós ainda colocamos aí outros tópicos para se atentar em relação a isso. O que nós precisamos, mais uma vez, e é bom reforçar isso, que é o seguinte, gente, existem outros pontos, sim, existem outros tópicos. Nós trouxemos aqui os principais, os essenciais. A gente sempre vai partir do princípio que se a base não estiver bem feita, não adianta o avançado, o complexo, o ultramoderno, esquece. Então nós estamos falando da base e a falta disso, o fato de muitos negócios ignorarem a base, é que eles estão dando pico de crescimento, mas um pico absurdo de queda, porque a base não está bem fundamentada. Então, presente. Qual que é o cenário presente? É o momento de você fazer o diagnóstico do seu negócio para que você tenha clareza, principalmente em pontos do tipo despesas, suas despesas fixas, suas despesas variáveis, o seu caixa atual, o que o seu negócio tem de recurso. Então, às vezes você está projetando um crescimento sonho da sua clínica, mas você não tem recurso para poder cumprir com esse crescimento sonho. Então é momento agora de você, de fato, ter clareza nisso. Como eu estou
hoje, como o meu negócio está agora, o que que eu tenho, o que que eu tenho de despesa, o que que eu pago, tudo, não dá para desprezar nada, né, Marcão? Dando um passo atrás aqui, tem muita gente que pode estar agora construindo um negócio ou já ter um negócio e ainda não tem uma conta separada de pessoa física e pessoa jurídica. E aqui a gente está mostrando o seguinte, além de separar as suas despesas, ou no mínimo conhecer as suas despesas em fixa e despesa variável, elas precisam estar separadas entre você e a sua empresa. Se você ainda não fez essa separação, ou se está montando a sua clínica e ainda não montou, não abriu a conta PJ e PF para que tudo seja separado no futuro bem próximo, faça agora. Até porque isso pode embolar e gerar um problema muito maior do que vocês pensam. Despesas fixas, despesas variáveis. As despesas fixas você consegue enxergar mais fácil. A variável, se você não sabe, tem que buscar as informações de onde estão, mas elas são importantes, estão presentes na gestão e mais importante de tudo é que, como a variável você não enxerga, ela precisa de ser separada. Sim. Ela tem que ser prevista. E aí a falta de previsibilidade dessas despesas, elas podem fazer com que pessoas comprem aquilo que não poderia comprar porque tem uma despesa oculta aqui que vai acontecer e aí embola e automaticamente sua gestão fica em risco. E o descontrole disso gera aquela sensação, vamos colocar essa palavra, perturbadora, né? Ou seja, eu trabalho e sou a camisa 30 dias, faturei alto, mas chegou no final do mês, cadê o meu lucro? Exatamente. Cadê o dinheiro? E o descontrole ele vem exatamente porque eu estou pagando uma despesa A com dinheiro que deveria ser da despesa B. E aí a falta de clareza dentro desse cenário que agora é hora de enxergar o futuro antes de pagar, por isso do diagnóstico, o que está acontecendo agora, pode prejudicar muito o fluxo de caixa que está logo abaixo aqui, que a gente vai explicar agora. Então é bom ter isso bem desenhado, é bom ter isso bem determinado para que você durma com a tranquilidade que você acabou de dizer aí, né? É isso aí. E falando de fluxo de caixa, Marcão, conta um pouco pra gente desse fluxo de caixa, porque tem muita gente que fala o seguinte, para aproveitar esse tempo, tem muita gente que acha que fluxo de caixa é dinheiro parado. Tem muita gente que acha que, não, eu tenho fluxo de caixa, tá lá, eu tenho 50 mil reais de fluxo de caixa, mas é um dinheiro que a pessoa tem lá parado. Entra mês, sai mês, tá aos meses, 50 mil reais lá. Isso não é uma definição de fluxo de caixa. Não, pelo contrário, é o nome, fluxo de caixa, ou seja, fluxo é movimento, né? Então, qual é o movimento que o meu caixa tem na minha gestão financeira? Então, é muito simples. A gente tem dois movimentos que acontecem dentro do nosso negócio, que é o movimento de entrada e o movimento de saída. Todos os dois movimentos, eles têm real e eles têm previsibilidade. Então, se eu não consigo criar um fluxo, se eu não consigo criar uma gestão desses dois cenários de entrada e saída, seja para real ou seja para futuro, a planejada, eu tenho um sério problema, eu preciso de aprender. Porque uma conta que você faz hoje, ela pode ser paga hoje ou ela pode ser paga no futuro. Então, se você não tiver muito bem claro, com uma composição, um fluxo muito bem definido dentro da sua clínica, você corre um sério risco. Quer ver um exemplo muito prático disso? Estoque, né? Então, se eu não tenho um fluxo de caixa que controla, que me permite acompanhar essa movimentação, eu tenho que tomar muito cuidado com esse negocinho chamado estoque. Tem muitas pessoas que compram por sentimento e não por matemática, né? Não por gestão, compram por sentimento. Sim. Eu gosto do vendedor, porque apareceu uma oferta, uma promoção para mim ali. Faz o famoso planejado, compra planejada. Compra planejada. E não é isso, não é sentimento, é razão. Matemática é razão. Bom, então a gente falou do passado, falamos do cenário presente, que nós, dentro do cenário presente, diagnóstico, com clareza, falamos da despesa, fluxo de caixa, estoque, e agora a gente não poderia deixar de tocar ainda no cenário presente sobre portfólio e precificação. Você precisa definir isso lá no seu planejamento. Quais são os serviços que você vai trabalhar? Quais são os produtos que você vai trabalhar? Porque é com base no seu portfólio que você vai conseguir mais abaixo, onde nós vamos tocar nesse ponto, construir ofertas, promoções, campanhas, etc. Mas a análise de portfólio, ela ainda é desprezada no começo de um negócio. Ela ainda é uma coisa que ela vem muito posterior, a pessoa não faz essa análise no começo, quando ela está planejando. É porque o portfólio é estratégico, né? O portfólio é o seguinte, ele é um caminho, se bem desenhado, ele se torna um caminho para eu alcançar o meu objetivo. Então é quase que uma metodologia, nós podemos dizer assim.
Porque portfólio, tem muita gente que fala assim, cara, eu só quero fazer harmonização facial e coloca isso no portfólio dele. Significa que está bem desenhado o portfólio, mas não está bem desenhado o caminho. Automaticamente, isso implica diretamente no resultado. Sim. Por quê? Para eu poder vender aquilo que eu tenho por objetivo principal, eu preciso de ter ali algumas etapas que antecedem esse objetivo. Ah, mas eu quero me fechar só nesse produto ou naquele produto. É um risco muito grande para dentro do seu negócio. Sim. Porque o portfólio ele não está bem desenhado. Então o portfólio é muito importante. Nós estamos falando agora o seguinte, cara, para você que já tem a sua clínica, é importante você parar e avaliar o que você está oferecendo para o seu cliente. E dentro do que você está oferecendo para ele, se de fato o que você oferece vai compensar o seu planejamento lá na frente. Mais uma vez, Sim. não é só apenas sobre dinheiro, é muito mais sobre o caminho que a gente desenha para alcançar o dinheiro do que qualquer outra coisa, né? E quando a gente fala que o portfólio ele é estratégico, a gente pode separar ele em 3 categorias, no mínimo, já no começo do negócio. No mínimo. A gente pode separar ele em low, mid e high ticket. 3 categorias, no mínimo, de serviço e produto que toda clínica deve ter. Não é, isso aqui, gente, não é opcional. Nossa, David, você está sendo impositório. Não, ela deve ter. Não adianta você achar que vai conseguir escalar o seu negócio da maneira como você pensa, somente trabalhando com low ticket, somente trabalhando com high ticket. Tem clínicas hoje que elas se travam completamente no crescimento porque elas falam o seguinte, eu só vou trabalhar com harmonização facial. Só. E aí o profissional está ali e ele trabalha só com a harmonização facial e começa a vir a dificuldade em atrair pessoas, em melhorar a qualidade da venda, em vender com mais qualidade, vender mais, manter as pessoas e começa a se travar. A gente precisa ampliar isso. Aí o cara fala, eu só quero trabalhar com harmonização facial, mas eu não tenho dinheiro para poder captar cliente que compre a harmonização facial. Cara, não tem jeito, não vai funcionar e não dá certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero trabalhar só com produto A ou produto B, mas eu não faço nada que me posicione em relação ao produto A e produto B. Sim. Então esquece, nós vamos falar disso. Mas agora em portfólio é importante vocês avaliarem o seguinte, agora eu não estou só colocando aquilo que eu gosto de fazer, mas eu preciso de entender o portfólio como um caminho para eu alcançar o meu objetivo. Então, qual é o seu objetivo? É os produtos de high ticket, seja uma harmonização, uma bichectomia? Não sei, mas dentro desse caminho eu preciso de ter outros produtos e serviços que me aproximem desse cliente. Entenda que você lida com 2 públicos, aquele que te conhece e aquele que não te conhece, sendo que o que não te conhece é infinitamente maior do que aquele público que te conhece. Então, se eu não tenho um portfólio que atraia e que tenha essa movimentação nos 2 públicos, eu não consigo escalar o meu negócio. É isso aí. Dividir dessa maneira é o começo, sabe? Low, mid e high ticket. Você precisa encaixar o seu serviço, seus produtos dentro dessas categorias, porque estrategicamente falando, e se você tem uma pessoa que de fato ela sabe desdobrar, ela sabe construir uma estratégia de marketing ideal para o seu negócio e ela não pediu isso para você, pode ser que você tenha um furo aí na sua estratégia, porque isso aqui é fundamental quando está se tratando de estratégia para atrair pessoas dentro de um negócio. Bom, depois de portfólio nós temos o último item do presente, que é a precificação. Não é? Então aqui a gente já fez a análise do passado, nós já fizemos a análise do histórico, tivemos o diagnóstico do presente, analisamos as despesas, descobrimos fluxo de caixa, estoque, tudo isso, a gente já fez tudo isso. Se você fez tudo isso de forma mestre, de forma perfeita, impecável, mas a sua precificação ela não segue os mesmos princípios de tudo que nós falamos até aqui, esquece, não vai dar certo. Até porque não adianta planejar, você fazer o planejamento de um lucro e a sua precificação ela não cumprir com esse mesmo planejamento, com esse mesmo princípio, com esse mesmo método que você usou para planejar o seu negócio. Então você tem uma meta de faturar 100 mil reais e o seu negócio você está planejando, você tem uma previsibilidade de lucrar 20, 30% de margem. Só que a sua precificação diz que você vai lucrar 5, 3% ou talvez nada. Então aí vira aquela ideia do lucro ilusório, né? Eu acho que está acontecendo, mas eu não enxergo com clareza lá no meu caixa. E tem um item aqui na precificação, alguns, vou colocar pelo menos 3 itens que são importantes, que é o seguinte, não dá mais para eu poder ficar precificando as minhas coisas conforme o meu concorrente precifica. Então, precificar conforme a pessoa que está do lado, no seu prédio, precifica, significa gerar risco ou alto risco para o seu negócio. Né? As despesas são diferentes,
o cálculo é diferente. Sim, Né? sim. Segundo, eu precificar apenas com base no achismo, ou seja, eu fiz um curso em Harvard e aí automaticamente eu tenho um valor maior porque eu fiz um curso em Harvard. Cara, esquece, ninguém está preocupado com isso. Existe uma outra colocação para essa informação que não aqui na sua precificação. Precificação é razão, é matemática. Eu preciso fazer cálculos para precificar o meu negócio. E se esse cálculo for um cálculo errado, onde a descoberta seja apenas depois que você já começou a vender, pronto, você está aumentando aí, além de risco, você está aumentando o prejuízo dentro do seu negócio. Então esse elemento é muito importante no planejamento. Eu entender que cada item que eu coloco no meu portfólio, ele tem um valor imediato. E aí esse valor eu posso aumentar, e aí eu estou falando de preço agora, então eu posso aumentar esse valor ou diminuir esse valor de acordo com as ações que eu estou estabelecendo. Consequentemente eu vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo. Isso vai depender da sua ação. E lucro ele tá mais para decisão do que sorte, né? Lucro é muito mais decisão quanto você quer lucrar na venda da sua toxina botulínica, quanto você quer lucrar no seu protocolo de laser, no seu protocolo de emagrecimento. É decisão. Não dá para ser assim, eu vou vender nesse preço, porque eu vi que uma colega minha falou que esse preço é bom para vender, ou eu vi alguém vendendo esse preço e vou fazer 10 reais mais barato. Geralmente é a professora do curso livre. A professora do curso livre. Vai lá e ela dá uma sugestão. Quanto eu vendo isso, professora? Vendo por tanto, né? É, isso aí. Então, não dá para ser assim, olha, se eu vender e se sobrar, tá tudo certo. Gente, negócio não vive do e se lucrar, entendeu? Negócio vive com lucro real, planejado, então é decisão. Entenderam aqui? Esses são os elementos do nosso planejamento financeiro, que nós falamos aqui agora do cenário presente, algumas coisas que você precisa se atentar. Eu acho que até aqui, Marcão, quem está assistindo a gente agora já entendeu a importância do tipo, cara, então peraí, primeiro passo, eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora no meu negócio, tudo, 100%, e preciso fazer um planejamento financeiro. Acrescenta só uma coisa aqui que a gente não falou, que eu acho que é importante, que é conhecer as suas margens. Né? Aqui mesmo, precificação. Precificação, vou colocar aqui dentro. Só mais uma embaixo. Conhecer as suas margens. Achar que precificar é só colocar um precinho ali, tá bom, não faz sentido nenhum. Preciso conhecer muito bem as minhas margens. Exatamente, muito bom. Então, agora eu acho que você já entendeu isso. Parar tudo que você está fazendo e começar da base, planejamento financeiro. E agora a gente vai falar do futuro. Ou seja, cenário futuro é bem simples de você entender. Uma vez que nós analisamos isso, diagnosticamos o presente, fizemos essas definições, aí sim você consegue ter mais clareza sobre o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Né? O meu sonho é ter, vou colocar aqui, ter 5 unidades da minha clínica. Então esse é o meu sonho. Tudo bem. Se esse é o seu sonho, tá tudo certo. O ponto é o objetivo. Quanto você tem que faturar, vou colocar entre parênteses, produzir, em 2023 para chegar ao seu sonho. Quanto? Então o objetivo é exatamente isso. Quanto você tem que produzir ou faturar esse ano? É R$1,5 milhão de reais? O Marcos falou agora há pouco, conhecer as suas margens. O seu sonho de ter 5 unidades, ele vai ser realizado com base naquilo que tiver de lucro real no seu negócio. Não é o que você faturar. Você não vai faturar 1 milhão esse ano e vai pegar 1 milhão e vai investir na sua próxima unidade. Não funciona assim. Você vai faturar 1 milhão esse ano para que sobre no seu negócio 150, 200 mil, para que desses 200 mil você provisione o caixa do próximo ano para investir no mesmo negócio e o que sobrar você vai investir em outra unidade. Tá entendendo? Então assim, não é na mesma proporção, mas você precisa definir com clareza isso, o objetivo de 2023. Até porque clareza, a gente já falou no mínimo umas 1000 vezes aqui, só nessa aula, o quanto é importante ter clareza em todas as ações. Né? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque tem muitas pessoas que têm 4, 5, 6, 7 clínicas, mas nenhuma clínica entrega o que a gente explicou aqui anteriormente, um planejamento sustentável, ou seja, um resultado de fato no seu negócio. Então, o que adianta eu ter 2, 3, 5, 10 unidades, 10 clínicas, sendo que uma produz para as outras 10? É simplesmente triplicar e quintuplicar os problemas, porque quanto mais negócio, mais problemas eu tenho, mais risco eu tenho. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte, eu preciso criar sonhos que sejam sonhos factíveis, obviamente, e construir esse sonho de verdade. Né?
principalmente de forma bem planejada, para que você não se frustre lá atrás. E aí logo vem um objetivo, que é importante, né? O objetivo é o que a gente vai fazer esse ano para poder esse sonho se concretizar. Exatamente. Aí nós colocamos aqui a definição de, olha, nós temos que faturar 1.200.000 reais esse ano de 2023. Porque se eu faturar isso, se eu chegar nesse objetivo, me aproxima do meu sonho, que é ter mais uma unidade, 2 unidades e por aí vai. Agora, meta é muito simples você entender. Quanto você tem que vender hoje? Isso é a sua meta. Quanto você tem que vender hoje? Quanto você tem que vender amanhã? Essa semana? Isso é meta, é ter essa clareza. O que você precisa fazer hoje, o que você deixou de fazer ontem, vai influenciar no que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer essa semana. O objetivo está claro, é 1.200.000 no ano. Agora você tem que enxergar com muita clareza e precisão aquilo que é necessário vender diariamente no seu negócio. Olha, no começo da aula a gente falou o seguinte, o plano, como planejar o seu negócio para que você tenha crescimento semanal e lucro mensal. Crescimento semanal significa você vender todos os dias, bater a sua meta da semana, e lucro semanal significa que você cumpriu com os quesitos do seu planejamento financeiro, a sua precificação está correta e você conseguiu gerar venda com lucro. Cada venda com lucro. Então, se você vender hoje, você gerou lucro hoje. Se você vendeu essa semana, você gerou lucro essa semana. Entendeu a ideia? É isso mesmo, né, Marcão? É isso aí. E aí, mais uma vez, né? Esse número com exatidão fica mais fácil até de acompanhar. Com certeza. certeza. Saber o que de fato a gente está fazendo, o que está dando certo e errado. Então esse é o nosso primeiro passo. Esse é o nosso primeiro passo, que é a definição de onde nós queremos chegar com o nosso negócio. Qual que é o nosso objetivo? E o marco zero é planejamento financeiro, é a base. Gente, não ignore isso. A gente vai bater na tecla de planejamento financeiro, sim, porque depois de centenas de negócios mentorados, depois de vários empresários que passaram pelas nossas mentorias, a gente percebeu isso. Isso não é uma consequência, não é um achismo que a gente está falando com vocês. Isso é a base. A gente percebeu que todos, assim, eu vou falar que todos mesmo, porque todos aqueles que procuraram a nossa mentoria, eles estavam passando por uma fase não tão legal no seu negócio, a maioria, teve um ou outro que estava procurando um crescimento, mas quando a gente for olhar para o planejamento financeiro, de duas uma, ou ele estava totalmente incompleto, ou ele não existia, né? Basicamente era isso que acontecia. Então você precisa sim construir o planejamento financeiro e esse é o primeiro passo para que você consiga ter esse crescimento semanal e lucro mensal em 2023. Está fazendo sentido para você até aqui? Olha, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, tá? Pode deixar seu comentário, a nossa equipe vai te responder. Se até aqui você já está assim, cara, eu preciso de ajuda para fazer esse planejamento financeiro, eu preciso de ajuda para poder dar esse primeiro passo no meu negócio. Fica com a gente até o final dessa aula que a gente vai te dar os exatos passos para você desbloquear isso mais rápido do que você imagina. Até porque o seu negócio pode não ter todo o tempo do mundo para que você comece a executar um plano financeiro perfeito para o seu modelo de negócio. A falta de planejamento financeiro é o principal motivo para a maioria dos negócios fecharem ou abrirem no mercado de forma geral. Então a falta de planejamento financeiro é o maior motivo, é o mais frequente motivo de fracasso para quem abre e para quem fecha. Mas por que para quem abre? Porque quem abre sem planejamento financeiro está fadado a fechar em um curto espaço de tempo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que aqui é o passo número 1. E o passo número 1 diz o seguinte: a gente cumprindo essa etapa, nós estamos preparados para avançar. Né? Ou no mínimo com as pernas mais firmes para a gente poder começar e avançar nos próximos passos. Então não adianta também eu só colocar, ou só criar o planejamento e não avançar com ele. Mas pelo menos quem criou está ali mais seguro para os próximos passos. Bom, então esse foi o primeiro passo, essa é a base que o seu negócio precisa ter, muito bem formatado, planejamento financeiro. Você precisa responder essa pergunta o mais rápido possível. Onde você quer chegar com a sua clínica? Onde você quer chegar com esse negócio? Você tem que ter esse objetivo muito claro na sua cabeça e daí você vai dar o primeiro passo agora em 2023, não no seu negócio já tem há muito tempo que ele está rodando. Tudo bem, é o primeiro passo do ano do seu negócio. Se você está começando agora, e tem gente, Marcão, que é o seguinte, tem gente que está agora, assim, tá prestes a inaugurar a clínica. Passou 2022, o ano todo planejando. Tem pessoas que formaram no ano passado, pós-graduação, fizeram cursos livres e estão prestes a inaugurar os seus negócios. Olha,
vale a pena sim você segurar um pouco a inauguração e voltar para o planejamento financeiro. Vale a pena. Na verdade, você nem está voltando, você está começando do jeito certo. Né? Então, vale a pena você fazer essa pausa, olhar para dentro do plano do seu negócio e ver se de fato a sua inauguração faz sentido agora ou não. O que você tem provisionado, qual que é a sua meta na inauguração. Então, vale a pena você segurar um pouco. Não, e mais do que isso, às vezes já está tudo pronto e eu não tenho fluxo de caixa para poder movimentar o meu negócio. Sim. Então, parar agora e enxergar para dentro do seu negócio com o pensamento de, cara, o que eu preciso agora de orçamento para escalar. Fazendo agora, nesse momento, significa que você não vai perder tempo para pensar nisso na hora que abrir. Então, é bom você olhar. E aí, se for um recurso de terceiro, pronto, você tem um tempo para poder fazer antes de inaugurar. Se for um recurso próprio, você vai fazer esse investimento no seu negócio. Agora, o importante é você enxergar o que você precisa de grana, de dinheiro, para o seu negócio abrir e inaugurar e você não ter que, nesse momento, se preocupar com isso novamente. Existe um negócio chamado capital de giro e todo negócio, independente do segmento, precisa desse capital de giro. Mas tem muitas pessoas que abrem as suas portas sem ter esse capital de giro e pensando que depois que abrir, vai que a gente provisiona esse dinheiro. Então, um conselho é o seguinte, para agora o que você está fazendo e avalie se você tem ou não esse capital de giro. Se não tem, é hora de você procurar recursos e meios, inclusive antes de abrir as portas. Exatamente. Mas eu já tenho uma clínica aberta. Aí é planejamento financeiro mesmo e construir esse capital de giro, sua clínica está aberta, está funcionando. Ainda mais se já tem aberta, né? Porque você não quer chegar esse ano no mesmo ponto que você estava ano passado. Não, seu negócio já está aberto, já está rodando, é daqui para cima. Tem que crescer, tem que escalar, você tem que preparar para isso. Se está aberto sem capital de giro, eu sugiro que você volte no vídeo, veja pelo menos umas 10 vezes essa parte que nós falamos aqui de planejamento financeiro, porque senão você vai chegar no final desse ano novamente sem capital de giro para poder sustentar o seu negócio no novo ano. Esse foi o primeiro passo, tá, da nossa maratona essa semana, onde nós vamos te ensinar, a gente vai te contar como planejar a sua clínica para ter crescimento semanal e lucro mensal em 2023. Então continua acompanhando a gente, porque a próxima aula vai estar liberada muito em breve, pode ser que já esteja assistindo esse vídeo, e a próxima aula já está liberada, então você vai clicar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, a equipe vai colocar lá assim que ela já estiver pronta, para você poder continuar essa maratona com a gente, e na próxima aula nós vamos trazer o passo 2 para você, e o passo 2 é exatamente falando sobre como nós vamos chegar até lá. Ou seja, você agora já tem o cenário futuro desdobrado. Você já sabe qual que é o seu sonho, você já sabe qual que é o seu objetivo e você já sabe qual é a sua meta. Então agora falta o caminho. Como você vai chegar até essa meta? Como você vai chegar até o seu objetivo de 1.200.000 no ano? Sabe? Esse é o passo número 2, que é quando a gente vai entrar nos termos de marketing. É isso aí. E o caminho é qual que é a metodologia que você vai adotar. O que você vai construir nesse processo que vai te aproximar dessa meta que você construiu. E é muito importante isso, né? Exatamente. Não saber significa também levar o seu negócio para um abismo, para um risco de vida. É isso aí. Nesse momento, eu sei que tem algumas pessoas que, de fato, elas precisam de ajuda urgente, ajuda imediata para poder construir o planejamento financeiro do seu negócio. Existem aqueles que querem preparar o seu negócio para crescer e escalar, mas não estão passando problemas financeiros, dificuldades financeiras, mas existem aqueles também que estão com dificuldades financeiras. Independente do ponto em que você esteja hoje, independente do ponto em que seu negócio está agora, nesse exato momento, nós podemos te ajudar com isso, com o seu planejamento financeiro. E não estamos falando de te ensinar apenas ou de te dar um curso complexo com muitas contas, não. Estamos falando sobre você ter a nossa ajuda para construir o planejamento financeiro ideal para o seu negócio, de fato, ter crescimento semanal e lucro mensal em 2023. Quer saber como ter a nossa ajuda para entrar com você de cabeça dentro do plano do seu negócio? É só você mandar uma mensagem para a nossa equipe que nós vamos entrar em contato com você. Vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, manda um direct ou então clica no link que vai estar aqui embaixo nesses comentários para chamar a nossa equipe pelo WhatsApp e pergunta para eles, olha, como que eu posso ter a ajuda de vocês para construir o meu planejamento financeiro de 2023 ou daqui de 12 meses em diante, né? Para os próximos 12 meses. Então não deixa de chamar a nossa equipe que nós podemos sim te ajudar. Continua acompanhando a gente, o próximo passo sai muito em breve, vai lá nas nossas redes sociais. Quero lembrar também que esse mapa mental ele vai estar disponibilizado lá na última aula. Então, no passo número 3, na terceira aula dessa nossa jornada, nós vamos falar para vocês
como conseguir fazer o download desse mapa mental. Você vai ter acesso ao PDF na íntegra, pode ficar tranquilo. Por isso que o Marcos falou no começo e reforçou, olha, anote os insights, preste muita atenção nisso, beleza? Então continue acompanhando a gente nas redes sociais, nós ficamos por aqui, até a próxima aula e valeu! Um abraço!